Eu peguei um livro que tem a ver com feminismo e marxismo, que é um tema que gosto muito, que chama Marxismo e a opressão às mulheres rumo a uma teoria unitária. O livro original em inglês não é tão novo, mas essa é a primeira tradução no Brasil, que saiu faz uns 2 anos, acho. E é um recurso muito bom. Eu queria colocar um livro sobre o Equador em português, claro, em português e para o público de fora do Equador, porque em espanhol e para o público equatoriano tem muitos, mas o livro que eu recomendaria, mesmo que fala sobretudo do período Correia, está esgotado, que é O Equador é Verde, da editora Elefante. E, então, essa seria a minha recomendação para quem está interessado nessa área, que é a minha área de pesquisa. E um filme que tem a ver com o que a gente estava falando agora, que é o filme do diretor equatoriano mais importante, que chama de Sebastián Cordeiro, e o filme chama de Pescador, e tem a ver com o tráfico de drogas. É um filme, mas está baseado num fato real, uma coisa que aconteceu, e a partir disso ele desenrola o filme. Esse diretor é muito bom e tem outros filmes talvez melhores, mas nenhum tem a ver tanto com a situação atual quanto esse. Então, gente, fique a Pescador, o filme de Sebastián Cordeiro, e fiquem atentos, porque a Pilar disse que esse nem é o melhor filme dele. Então, procurem outros filmes do Sebastián também, se vocês gostarem de Pescador. Mas eu queria chamar a atenção para um livro do Instituto Vladimir Herzog, né, que é Heroínas dessa História, né, que é um livro maravilhoso que teve a desgraça, Haroldo, né? Esse livro tem uma história muito linda. Na feira do livro lá em Paraty, né, o Ivo Herzog estava com o Marcelo Rubens Paiva conversando, né? E aí os nossos pais heróis, né, Rubens Paiva, Vlado, e o Marcelo disse um negócio para o Ivo que foi o seguinte: se Ivo, nossos pais não são heróis, eles são vítimas da ditadura. Heroínas são as nossas mães, que transformaram a vida delas numa luta por justiça. Eu me emociono quando falo isso, né? E aí, o Ivo falando comigo, né? E a gente, vamos fazer um projeto que é Heroínas dessa História? E aí nós contratamos a Carlinha Borges, que é uma figura maravilhosa, que sempre trabalhou comigo, que é muito cuidadosa nos projetos e tal. Carla, faz um inventário de quantas mulheres que a gente consegue identificar que não foram as pessoas que foram para a luta armada, né? Que lutaram contra a ditadura, mas que foram mulheres que perderam alguém, né, importante na sua vida, né? E transformaram a vida dela numa luta por justiça. E a Carlinha fez um inventário, né? Deve ter muito mais, evidentemente, e nós identificamos, num primeiro momento, 76 mulheres nesse perfil. E aí nós resolvemos, vamos contar a história dessas mulheres. Então, a gente selecionou primeiras 15, para depois se continuar, né? E nós tínhamos que distribuir, tá? Não podia ser só mulheres intelectuais, só a Eunice Paiva, a Clarice Herzog, por exemplo, né? Tinha que ter gente que representasse o mundo das pessoas que foram afetadas pela ditadura, né? Os operários, camponeses, né? Indígenas, né? E tinha que ser gente de todo o Brasil, não podia ser só de São Paulo, Rio, né? Essa coisa toda. Então, nós selecionamos 15 primeiras mulheres, né? Eu estou vendo aqui na capa Elizabeth Teixeira, que era casada com João Pedro Teixeira, né? Das Ligas Camponesas, lá da Paraíba, né? Tem a Ana Dias, que está aqui, do Santo Dias, né? E, bom, tem histórias fantásticas. E nós escolhemos 15 jornalistas mulheres, né? Que entrevistaram, né? E outro critério foram assim, vamos pegar quem está viva, né? E as pessoas estavam muito idosas. Tanto é que, logo no primeiro ano,
nós perdemos 2 ou 3 delas já, né? Uma delas foi a Eunice Pfeiffer, que morreu no primeiro ano, né? A outra foi a Claire Vanucci, né? Mãe do Alexandre Vanucci. Mas, enfim, e essas 15 jornalistas entrevistaram horas, nós filmamos tudo, gravamos tudo, e escreveram cada uma dessa história, que é lindíssima, que é a heroína dessa história. E o pior é que nós marcamos para lançar esse livro numa mega festa, que ia ser aqui no Espaço Unibis Cultural, no dia 17 de março. Né? No dia 17 de março. Passagem comprada para todo mundo. Né? E espumante comprado. Já estava tudo desenhado. Aí, no dia 13 de março, a pandemia, né? E nós cancelamos. Fechou tudo, perdeu. E nós não fizemos o lançamento, aí ficamos... Né? E esse livro eu recomendo para todo mundo. Tem livrarias, procurem. Tá? Se não encontrarem, nós temos alguns números no Instituto Vladimir Herzog também, pode procurar. E dá para baixar também, né? Hã? Dá para baixar esse livro também, não dá? Dá para baixar também, exatamente. Exatamente. Tá? E no site do Instituto, gente, procura lá que tem lá. Exatamente. Agora, eu não podia deixar de dar uma outra dica de livro, Haroldo, um livro que eu terminei ontem, né? Que me impressionou muito, que é Um Defeito de Cor. Né? O livro da Ana Maria Gonçalves, de fato, é um livro fantástico e precisa ser lido, que fala sobre a escravidão no Brasil, né? Por um olhar de uma criança escrava, né? Que escravizam ela, e durante toda a vida dela, até ela se tornar liberta. E esse livro, de fato, se não me engano, ele ganhou o Jabuti, se eu não me engano. Né? Então, eu super, super recomendo. Mas eu só queria dar mais um livro. Né? Eu só queria né? E um livro feito, né, com a Alameda Editora, né, O Cativeiro, né, Sem Fim, que conta uma história, é um livro que é do jornalista Reina, Eduardo Reina, que fala de uma história desconhecida no Brasil, que era sequestros de criança na ditadura militar. Porque isso a gente sabe que teve na Argentina, que teve em outros países, mas no Brasil nunca se ouviu falar sobre isso. E o Reina faz uma pesquisa e identifica, se eu não me engano, 19 casos de sequestro de criança pela ditadura militar, e depois que ele lançou o livro, apareceram mais dezenas de casos, né? Então, assim, vou parar por aqui de livros, porque senão, né? Tem muitos outros livros maravilhosos que eu gostaria de indicar. A gente tem uma entrevista com o Reina no canal do Opera Mundi, ainda antes de existir o 20 Minutos. Então, quem quiser procurar, eu vou... Olha lá. Vou colocar aqui no chat, vou ver se a gente consegue colocar no chat essa entrevista com o Reina. E filme, Rogério? Obrigado pelas sugestões, pelas 3. Bom, filme eu quero indicar o Doramundo, que é um filme história do cinema brasileiro, do João Batista Andrade, com participação do Vladimir Herzog no roteiro. Né? E, na verdade, eu não sei quando é que foi feito esse roteiro, né? Mas, com certeza, né, foi antes de 75, né? E é um livro que me impressionou muito. Ali o Rolando Boldrin, né? Figuras fantásticas, né? Eu super recomendo, né? Direção do João Batista Andrade. Tá certo. Obrigado. Mas tem mais um filme. Então vai lá. No filme. Eu não gosto de assistir 2 vezes o mesmo filme, né? Mas eu assisti na quinta-feira passada um filme e revi ele no domingo, de tão impressionante que foi, que é Anatomia de uma Queda. Então, super recomendo. É um filme incrível e eu não entendo porque, né, essa atriz não ganhou, né,
Oscar de melhor atriz, porque o trabalho dela é um negócio incrível. E a direção é de Justine Triet, né, francesa, e é um filme impressionante. Então, super recomendo, e está na Prime Video. É um filme que trata dessa questão da justiça e dos limites da justiça também. Exatamente, né? Exatamente. É muito exatamente. bonito. Né? E é um negócio incrível, né? Porque você, o que menos importa, né, é saber se matou ou não matou, sabe? Não era a justiça, é os limites, sabe? É a ética de você cometer injustiça, sabe? Quando a gente percebe que tanta gente, né, que foi presa, morreu, foi assassinada, né? Outro filme incrível, né, Monster, que é um negócio absurdo, assim, que é o bullying, e você vai construindo uma narrativa, você embarca nela, de repente, no metade do filme, você é outra narrativa e você enlouquece, você não pode cometer injustiça, sabe, contra as pessoas. Então, eu acho que, né, eu estou sentindo que está acabando, né, a nossa entrevista, né, eu acho que a história do Vlado, né, é um pouco, é mais um tempero, né, né, de que a injustiça ela não pode ser tolerada em hipótese alguma, sabe? E que a gente tem que lutar por isso. E hoje passa lutar por justiça é que a gente identifique, né, de forma mais adequada possível, dentro de todo, né, o Estado democrático de direito, da legislação, os responsáveis para não cometer, né, injustiça contra aqueles que lutaram por democracia e assim por diante. Então, né, acho que é esse meu recado. Tem uma novidade, né, que assim, no Brasil nós tivemos agora a edição do livro do Rashid Khalidi, que em inglês se chama 100 anos de guerra pela Palestina, e aqui se chama Palestina, 100 anos de guerra, né? Saiu pela Todavia, é um livro que explica muito bem assim toda a história, né, da questão palestina. Ele é uma voz muito sensata, assim, muito de altíssima qualidade. Então, para quem quiser entender a questão da Palestina, eu acho que é uma boa escolha agora, porque ela é recente, fresca. O outro livro que eu quis recomendar é da editora Tabla, que tem produzido coisas belíssimas, né, em literatura de Oriente Médio. E como eu tinha que escolher eu escolhi uma novela do Hassan Kanafani, que se chama Homens ao Sol. É muito poderosa, assim, diz um pouco também sobre o momento que a gente vive, porque ela vai falar dos palestinos que tentam sair da Palestina, passar pelo Iraque e ir trabalhar no Kuwait, né? E estão tentando de tudo para isso e tem que enfrentar os coiotes, né? Tem que enfrentar os intermediários, que diz um pouco também de como, às vezes, a solidariedade árabe não funciona como a gente gostaria que ela funcionasse, mas é poderoso e tudo que a Tabla tem produzido, assim, do Hassan Kanafan, do Mahmoud Darwish, vale muito a pena, assim. Quem quiser se inteirar disso, esse é o Hassan Kanafani, que, vocês sabem, né, Israel tem uma mania de matar poetas e escritores e cartunistas, né? Então, o Hassan Kanafani foi morto numa explosão do carro em que ele estava com a sobrinha de 12 anos, que chamava Lamis. Mahmoud Darwish também sofreu tentativa de assassinato. Um grande cartunista palestino chamava Nigel Ali foi morto por Israel, né? Então, assim, vale a pena conferir esses livros aí. Professor, tem gente pedindo recomendação de livros sobre o Irã. Tá bom, eu vou preparar algo, né? Tem um livro que eu estou lendo, chama A História Moderna do Irã. Eu estou lendo em inglês, eu preciso ver se existe em português, mas que pega a história iraniana a partir da sua conversão ao xiismo, né? Que é basicamente 1500, sabe? Então é o Irã moderno, realmente, assim, no sentido... Porque o Irã tem uma longuíssima história, né, dos persas, de Ciro o Grande, né,
antes da entrada do Islã e antes certamente da conversão ao xiismo, mas eu vou colocar isso nos meus meios aí. E sobre o filme, eu não sei se dá para comentar o filme, se dá tempo ainda. Dá sim, pode comentar. Mas eu queria só... aí sim eu preciso explicar por que eu estou escolhendo o filme. Porque não é necessariamente um grande filme, nem um filme que tem uma mensagem que eu aprecio, né? Assim, porque ele tem um quê de orientalista, tem um quê de, sabe, aceitação do imperialismo, né? Mas é o filme O Vento e o Leão, e eu estou escrevendo um texto sobre ele que eu devo publicar hoje na minha newsletter lá no Substack, que chama Cegueira Seletiva, e eu sempre, essa imagem me vem à mente, O Vento e o Leão, esse filme me vem à mente, e as frases do Sean Connery e tal. É um filme engraçadinho, gostoso, assim, mas não usem para lutar contra o imperialismo ou contra o orientalismo, tá? É só para diversão mesmo. Mas tem um momento final no filme em que o Sean Connery, como Raisuli, né, o personagem, manda uma carta para o presidente americano, que era o Theodore Roosevelt, e ele diz: você é como o vento e eu sou como o leão, certo? Você vem aqui, faz arder meus olhos, seca a terra, né? E eu tento rugir, mas você não me ouve, sabe assim? Mostra um pouco, digamos, da impotência do leão contra esse poder americano, né? Que não... Mas ele diz, mas tem uma diferença, eu sei o meu lugar, sabe? E você não tem nenhum lugar, você não conhece o seu lugar, você não tem lugar nenhum. E hoje eu diria que a diferença, esse vai ser o argumento do meu texto, se vocês quiserem ir lá e subscrever a newsletter, é que a diferença é que hoje o leão tem mísseis, entendeu? Então, se ele era impotente lá naquele momento, hoje ele já não é tão impotente. E o leão, sabendo o seu lugar na terra, aí é difícil você tirá-lo de lá, sabe? Mesmo que você seja o vento que semeia tempestades. Isso está no site, para assinar a newsletter é o site salemnasser.com.br? Na verdade, pode ir diretamente Substack, né? Ou Cegueira... Isso mesmo, Substack. Substack, @salemnasser. Isso, a newsletter chama Selective Blindness ou Cegueira Seletiva, ela é bilíngue, aparece nas duas. E aí eu tenho escrito ali semanalmente, mais ou menos, e hoje o texto vai ser sobre essa imagem aí do vento e o leão. Legal. Eu já tinha falado ali antes, né? A história das mentiras fascistas, né? Uma breve história das mentiras fascistas, né? Do Frederico. Eu nunca consigo falar esse sobrenome dele, né? Frenchman, né? Eu acredito que seja um sobrenome judeu, né? Por esse tipo de escrita. Mas eu recomendo demais Uma Breve História das Mentiras Fascistas, porque é um livro que trata justamente da contemporaneidade, né, de como as mentiras estão sendo utilizadas. Ele lembra muito, né, como as democracias morrem, assim, a maneira como ele vai narrando, que é, o que aconteceu em tal país, como é que tal país atuou, qual é a mentira que foi contada. Então, é muito bom esse livro nesse sentido. É um livro pequeno, fácil de ler e eu recomendo demais, né? Perfeito. Então, a dica é Uma Breve História das Mentiras Fascistas. E tem também qual filme ou série, ou ambos também podem ser indicados a quem nos acompanha. Ruptura, que é uma série da Apple TV, que é bem interessante essa série, porque trabalha na lógica dessa maneira como funciona o mercado de trabalho hoje em dia. Então, para quem não sabe, é uma disruptura tal, que um trabalhador ele entra na empresa dele e lá dentro ele não lembra nada da vida dele lá fora. E quando ele vai para fora, para a vida cotidiana, ele não se lembra de nada que acontece dentro da empresa. Então, é algo assim chocante, porque apesar de ser uma ficção, etc.,
tem muito a ver, né, com a sociedade contemporânea, com o capitalismo contemporâneo, né, dessa coisa do trabalho extremado, da forma de trabalhar sem trabalhar com o intelecto, né, sem as pessoas terem liberdades de pensar e também, né, a pessoa fora não poder refletir sobre a exploração que sofre no trabalho. Então, assim, é bem interessante essa série e eu recomendo também. Aliás, sim, hoje eu quero assistir Guerra Civil, que está estreando, né, do Wagner Moura e tal, estou muito curioso também. Então, eu já faço também esse... Mas não posso falar porque eu não vi ainda, né? Só uma dica para o final de semana, perfeito. Isso. Então, a série que o Rally indicou é A Ruptura, ou Severance, que é o nome em inglês, que é da Apple TV, que a gente até contava dos bastidores, acho que está na segunda temporada agora, né, já. Então, quem quiser acompanhar essa, e claro, Guerra Civil, que estreia nos cinemas com o Wagner Moura. É uma trilogia chamada Escravidão, do escritor Laurentino Gomes, que é o mesmo que escreveu a série 1808, 1889, 88, né? E vem depois 22. Toda a trilogia vale importante. Ele fez um recorte histórico fundamental, visitou os países e traz muitas simbologias importantes para o debate ainda racial no nosso país, que poucas pessoas dominam. Então, eu recomendo porque estou encerrando aqui ela. Perfeito. Max, aí você vendo uma foto do Laurentino, que é isso. E aí, a trilogia que o Max comentou pra gente, tem a Escravidão volume 1, 2 e o 3, que são partes aí, né? Vai de ano até o ano e finaliza com essa parte da independência do Brasil, a Lei Áurea. Perfeito, Max. E também queria te perguntar se você tem um filme ou série, ou ambos também, para indicar a quem nos acompanha. Eu tenho um filme que me marcou muito na transição ali da adolescência, que é o Conde de Monte Cristo. É um clássico francês, salvo engano, de um livro, mas assim, ele traz uma coisa importante, o Conde de Monte Cristo. É que o resumo dele, da síntese da história, é que a pessoa pode fazer absolutamente tudo com você. Eles podem mentir, eles podem te aprisionar, eles podem roubar os seus bens, podem tirar a sua família, mas jamais vão tirar o seu conhecimento. Então, que a gente adquire conhecimento e informação, porque é com conhecimento e informação que a gente consegue destruir grande parte do que está aí. Então, é um filme muito bom, recomendo. Estou te ouvindo, Fê. Ai, desculpa, estava mutada aqui. Coisas de live sempre normal, assim. Sim. Perdão. Tem alguma série também ou só ficamos com o Conde de Monte Cristo? Eu só falei o filme, né? Mas se for falar série, tem uma muito boa brasileira, a Sintonia, que está aí, que é muito legal, conta uma perspectiva da juventude. Mas em São Paulo, na verdade. São Paulo, né? É muito boa também. Eu curti a série Sintonia, todas as 3 que saíram aí, foi muito boa. Tem um novo Cangaço também, eu posso falar várias aqui, viu? Que é muito boa também. Essa música, essa sintonia aí fala um pouco da realidade da juventude periférica paulistana, né, que tem a ver um pouco com essa perspectiva através da música, né? Através das lógicas que o território se organiza de diversas frentes. Gostei, o time evoluiu muito da primeira série para a última, você vê o trabalho que foi feito ali com os personagens, então recomendo também para quem não assistiu, Sintonia ainda assistir.